Ok. Ok, vamos lá então. O quarto problema da folha figuras diz assim: o segmento AH é a altura de um triângulo isósceles cuja área é de 8 centímetros quadrados. Represente o polígono em épora, sabendo que está paralelo ao plano de perfil π duas linhas. Então, vamos lá. Eu tenho que trabalhar com um triângulo isósceles de área 8 e eu conheço as coordenadas do ponto A e do ponto H. Então, eu vou presumir que isso é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais, e eu vou presumir que o A vai ser um vértice e o H é o ponto da base. Né? E assim a altura do triângulo isósceles vai dar uma reta que vai fazer 90 graus com a base. Então, os pontos B e C vão estar aqui. Eu sei que esse triângulo é paralelo ao plano de perfil π duas linhas. Então, presumindo que eu tenho no espaço um plano vertical, π', um plano horizontal, π, e um plano de perfil, é aquele plano criado pelo italiano, e não posteriormente ao Gaspar Monge, o plano π duas linhas. Então, deixa eu imaginar que a minha origem das abscissas está aqui. A coordenada de A é 1, 1,5, 2,5. A coordenada de H é 1, 6,5, 2,5. Então, A e H possuem as mesmas abscissas e as mesmas cotas. Então, já dá para a gente entender que tipo de reta é a reta H. Pensando isso no espaço, se a gente imaginar que aqui mais ou menos é a abscissa 1, né? A vai ter um afastamento de 1,5, então mais ou menos por aqui, e uma cota de 2,5. Então, como se o A fosse mais ou menos por aqui. Ponto A no espaço. E H tem mesma abscissa, mesmo afastamento. Desculpa. Mesma abscissa, um afastamento diferente, afastamento muito mais longe do que o ponto A, e a mesma cota. Então, aqui seria o ponto H no espaço. Né? Eu já sei aqui que a projeção vertical de A e H, ou seja, A' e H', coincidem. Enquanto aqui eu vou ter a projeção horizontal e a projeção horizontal de H. Muito bem, então no espaço, essa daqui é a minha reta AH. Né? É uma reta, que tipo de reta é essa? É uma reta de topo. Né? É uma reta que faz 90 graus com o plano vertical π'. Se ela é uma reta de topo, se ela faz 90 graus com o plano vertical π', então com certeza ela vai ser paralela a dois planos de projeção. Ela vai ser paralela ao plano horizontal π e vai ser paralela ao plano de perfil. Aí o pessoal vai me lembrar, pô, Raul, mas se o meu triângulo isósceles, e o enunciado fala isso, se o meu triângulo isósceles é paralelo ao plano de perfil, né, represente o polígono em épora, sabendo que ele está paralelo ao plano de perfil π duas linhas. Então, a reta AH também só poderia ser paralela a π duas linhas. Então, aqui eu vou ter H duas linhas e aqui eu vou ter A duas linhas. Certo? Então, no enunciado do PDF já tem
todos esses desenhos, desculpa, já tem a épora pronta, né? Então vamos aqui terminar essa épora na minha folha de papel. Então, pensando que eu vou colocar o meu ponto zero mais ou menos aqui, né? Pelo desenho do enunciado, a gente consegue ver no arquivo PDF que o plano de perfil, a nossa segunda linha de terra, foi representada a 3 centímetros da primeira. Então, eu vou traçar ela aqui. É difícil desenhar com a câmera aqui em cima, mas tudo bem. Então, aqui está a minha segunda linha de terra. A gente tem que fazer, lembra de fazer os 2 tracinhos, um tracinho aqui, um tracinho aqui, e aí um segundo tracinho só para lembrar que essa é a linha de terra do plano de perfil. E aqui eu tinha esquecido de colocar os 2 tracinhos da linha de terra. Prontinho. Então, aqui é a minha segunda linha de terra, que nesse exercício foi arbitrada a 3 centímetros do zero, né? E ali eu tenho uma abscissa de 1 para o ponto A e uma abscissa de 1 para o ponto H. Então, vamos desenhar aqui uma linha de chamada que vai conter todos os pontos de abscissa 1. Então, aqui está uma linha de chamada que contém todos os pontos de abscissa 1. Então, eu tenho o afastamento de A é 1,5 e a cota de A é 2,5. Então, afastamento de A é 1,5, então aqui meio com 1, tá aqui. Então aqui vai ser o meu ponto A. E agora cota de 2,5. Então, aqui vai estar o A', né? Então, a linha vai coincidir com a H'. E o ponto H está a 6,5, caiu aqui embaixo. Certo? Então, está aqui o ponto H. Bom, esse problema, a gente precisa desenhar esse tipo de problema, a gente sempre quer desenhar a figura em verdadeira grandeza. Então, eu preciso desenhar a verdadeira grandeza desse triângulo isósceles, né? Então, aonde ele vai se projetar em verdadeira grandeza? Aonde que esse triângulo isósceles vai se projetar em verdadeira grandeza? Voltando aqui para o meu croquis, agora que eu já representei parcialmente a épora, eu sei que esse triângulo isósceles, olha, ele está se projetando em VG em π2 linhas. Então, essa reta AB essa reta BC, ela faz 90 graus com a reta AH. Se ela faz 90 graus com a reta AH, poderia ser, por exemplo, uma reta frontal passando por aqui? Acredito que não. Por que não pode ser uma reta frontal? Porque uma reta frontal ela seria paralela ao plano vertical π', mas ela não seria paralela ao plano de perfil. Então, só pode ser uma reta vertical, né? Então, a reta BC com certeza estaria aqui. Aí tanto faz se B é o ponto de maior cota ou se C é o ponto de maior cota. O fato é que esse meu triângulo só pode ser assim, porque só assim o polígono fica paralelo ao plano de perfil. Bom, resta saber então qual é a dimensão desse segmento BC. Quanto vale BC? Bom, aqui é um dos raros problemas nessa disciplina que a gente tem que trabalhar com algumas formulinhas matemáticas, né? Todo mundo sabe que a área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Então, aqui a gente tem uma área equivalente a 8 centímetros quadrados. O que a gente quer saber é a base e a gente sabe a altura.
Mas como assim eu sei a altura? Bom, eu sei que essa reta daqui se projeta em verdadeira grandeza no plano horizontal. Então, ou você subtrai 6,5 de 1,5, ou você vem aqui e mede. Né? Então, se você medir ou subtrair, você vai obter o valor de 5. Então, a gente volta aqui para essa fórmula e pronto. Né? Então, o que é o resultado? Qual vai ser o resultado aqui mesmo? Deixa eu olhar aqui na minha calculadora. Né? 3,2. O que é 3? Por que é 3,2? É 16 dividido por 5. Ok? Então, eu sei que a base tem 3,2. Se a base, que é essa dimensão toda aqui, tem 3,2, então 3,2 dividido em duas partes iguais, 15, 16. Né? Então aqui vai ter a dimensão entre H e o ponto B, por exemplo, vai ser igual a 1,6. Né? Então, só que qual é a questão aqui? Né? Aqui, olha, o que está acontecendo? Como BC ou BH ou CH, como queiram, é uma reta vertical, então o que vai ocorrer aqui é H coincide com B, que coincide com C. Né? Então, pronto. Eu sei aqui que esses pontos coincidem. Ó. H coincide com C, que coincide com B. Tá, mas então onde eu desenho o triângulo? Eu desenho o triângulo no plano de perfil. Né? Então, vamos fazer como a gente já tinha feito em sala, essa terceira projeção ortogonal. Eu vou puxar uma linha guia para cá. E vou puxar uma linha guia para cá. Né? Agora, a gente pode fazer isso com o compasso. Mais na frente na disciplina, quando a gente estiver fazendo os rebatimentos mais complexos, só dá para usar o compasso. Por enquanto, eu posso ainda usar o meu esquadro. Né? Agora eu vou posicionar de novo o esquadro aqui. Com cuidado, desenho essa linha muito grossa. Hipotenusa com hipotenusa. Aqui a primeira linha de chamada. Agora cruza o afastamento com a cota, cruza o afastamento com a cota. Então, aqui estamos. Então, dimensão do afastamento, dimensão do afastamento, dimensão da cota. Então, A, duas linhas. H com H. H, duas linhas. Certo? Então, esta daqui é a projeção de perfil da reta AH. A reta AH é uma reta que se projeta em verdadeira grandeza tanto no plano horizontal π quanto no plano vertical π'. Quais são as retas que eu preciso encontrar aqui que eu ainda não encontrei? Bom, eu preciso da reta C, que eu sei que tem uma base, que tem a base igual a 3,2. Né? E eu sei que o ponto H é a metade da reta BC, porque esse é um triângulo isósceles. Ah, eu esqueci de colorir ele, eu tenho colorido. Dessa vez eu vou usar o vermelho. Então, aqui está o meu triângulo. No espaço. Lembrando que esse croquis não é geometria descritiva. Esse croquis é só uma maneira de eu pensar como isso se dá no espaço. Né? E o que eu acabei de fazer aqui foi isso aqui, olha. Né? O que a gente está fazendo é encontrando essa projeção desse triângulo isósceles
no plano de perfil π duas linhas. Então está aqui a projeção dele no plano de perfil. Como é que vai acontecer a projeção dele no plano vertical? A projeção dele no plano vertical vai ser uma reta. Então aqui vai ser o ponto B' e aqui vai ser o ponto C'. Então é essa reta daqui. E no plano horizontal, outra reta. Ok? Então a VG dele está no plano π duas linhas. Né? O que a gente faz quando a gente constrói aquela maquete, o que a gente está fazendo em geometria descritiva? Esse daqui é essa segunda linha de terra que a gente criou nesse ponto aqui. Né? Então a gente gira o plano vertical, o plano de perfil π duas linhas para cá, e depois a gente gira, rebate tanto π duas linhas quanto π' na horizontal. Então a gente obtém aquela parada assim. Ok, então vamos concluir o exercício, está pronto. Né? Falta só eu desenhar aqui 1,6 para baixo, 1,6 para cima. Então vamos prolongar um pouquinho mais essa minha linha de terra aqui, desculpa, essa minha linha guia para eu apoiar corretamente as dimensões. Então 3,2, 1,6 está aqui, né? 3,2, 1,2 vai dar aqui e o meu zero vai dar aqui. Certinho? Certinho. Perfeito. Então, este daqui vai ser a minha reta AC e aqui vai ser a minha reta AB. Ok. Então, não precisa no exercício fazer nada a caneta. Né? E, aliás, a reta AH, ela não é a solução do exercício. Então, eu nem devia ter desenhado ela com tanta força. Ela podia ser só uma linha guia. A solução do exercício é a reta AB e a reta AC. Então, está aqui A, duas linhas. No croquis eu coloquei B com a menor cota, então B, duas linhas, C, duas linhas. Vamos achurar ele. No espaço eu achurei com vermelho, então vou achurar com laranja o meu triângulo isósceles. Ok, agora a figura está lá, faltam os seus pontos, faltam as projeções dos pontos nos planos. Então, linha guia, lapiseira ponto 03, aqui, então, prontinho. Aqui está o ponto C', projeção vertical do ponto C, o ponto B', projeção vertical do ponto B, o ponto A, que já foi dado, o ponto H, que já foi dado, que coincide com C, coincide com B. Então, lembrando, que tipo de reta é a reta AC? A reta AC é uma reta de perfil. Ups, melhor assim, né? Consigo ver, porque a luz está vindo da esquerda. Então, tá aqui. Né? E aqui é o ponto A', que coincide com o ponto H'. Muito bem. Então, está aí resolvido o exercício figuras, item 04.